Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Viemos nesse momento para a nossa meditação semanal, né? E vou começar contando uma experiência. Determinado dia, um sacerdote, ele resolveu fazer uma visita a um hospital psiquiátrico, né? E lá então, ao conversar com o diretor em seus escritórios, saíram então para visitar as alas aonde estavam os internos, né? Os pacientes ali internados para tratamento, né? E o sacerdote, vendo aqueles homens, né, com problemas mentais, perguntou para o diretor qual era a principal causa, né? Qual é a principal causa de doenças mentais? Então, olha só a resposta do diretor, né? O diretor respondeu o seguinte para ele: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. Olha só. Se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderiam ser mandados de volta para casa. De fato, né? Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem uma ação devastadora na vida de qualquer pessoa, né? Muitas vezes nós cometemos algum pecado, cometemos algum erro e nós guardamos aquela situação para nós mesmos, né? E por incrível que pareça, quando nós guardamos aquela situação para nós, nós andamos tenso, nós andamos triste, andamos cabisbaixos, porque aquilo está nos prendendo, está nos culpando e nós não temos como nos libertar daquela situação. Meu caro amigo, minha cara amiga que me acompanha aí toda semana nos meus vídeos, eu quero dizer para você o seguinte: quando você tem esse senso de culpa, senso de raiva, senso de ódio dentro de você, você está trazendo para si mesmo um problema muito grave. Porque quando você guarda para você tudo isso, você começa a formar um hormônio que nós chamamos de adrenalina, né? Que é formado pelo nosso cérebro, né? Todos nós temos uma quantidade certa de adrenalina para manter a nossa vida, certo? Mas a raiva, a tensão, a angústia em nosso coração causa um aumento muito grande desse hormônio. E ele é grandemente prejudicial. Para você ter uma ideia, olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu sou enfermeiro, né? E entre os cursos que eu tenho o ACLS, é o Atendimento Avançado em Cardiologia. Para você ter uma ideia, os medicamentos que nós usamos em parada cardíaca, né? É a epinefrina, que é chamada também de adrenalina. Ela, numa dosagem alta, de acordo com a prescrição médica que nós utilizamos, de acordo com as orientações do ACLS, ela, com a massagem cardíaca, a respiração, toda a técnica, ela causa a possibilidade daquela pessoa que praticamente está morta voltar a viver. Para você ver como ela é forte.
ela causa contrações fortes no coração, né? E a pessoa pode sim voltar a viver utilizando as dosagens, de acordo com a prescrição médica, de adrenalina. Então, quando você está com raiva, angústia, isso tudo, pessoal, é grandemente prejudicial dentro do seu organismo, né? Uma dosagem maior, ela causa aceleração dos batimentos cardíacos. Ela provoca comprometimento vascular do sistema circular, sistema cardíaco, né? Então ela acelera o seu coração. E aquilo ali, todo dia, toda hora, aquela angústia, aquela adrenalina aumentando no seu organismo, você convivendo com isso, vai lhe trazer muitas doenças dentro do seu próprio corpo, né? Então, olha, a raiva, a angústia, se você não se libertar dela, ela vai destruir a sua vida. E isso é comprovado. E eu vou deixar aqui no comentário abaixo, né, as consequências do excesso de adrenalina, né, ou epinefrina em nosso organismo, né? E isso não é historinha da carrochinha. Por outro lado, nós temos a endorfina. Nós temos a adrenalina, que o excesso é prejudicial, e temos também a endorfina, certo? A endorfina, ela é o avesso da adrenalina. A endorfina, ela é ricamente benéfica em nosso organismo. A palavra endorfina, ela vem de endo, dentro, morfina, endo e morfina, analgésico, né? Então, olha, endo, dentro e analgésico, ou seja, um analgésico formado pelo nosso próprio corpo, né? E a endorfina, ela é formada por atividades físicas, né? Quando você sorri, quando você está feliz, você está formando endorfina no seu organismo. Quando você está angustiado, você forma adrenalina. E na felicidade, você forma a endorfina. Eu tenho aqui, eu estive fazendo uma pesquisa sobre os benefícios, né, da endorfina em nosso organismo. Eu vou citar, eu tenho aqui, pessoal, 20 benefícios. Eu vou citar apenas 10, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas vou deixar abaixo, né, o link de onde eu tirei as informações para vocês. Por exemplo, ela alivia as dores. Então, endorfina. Endo, dentro, morfina, entendeu? É uma morfina produzida pelo nosso próprio organismo. Então, ela encabeça o quê? Alívio das dores, relaxa o organismo, desenvolve a memória, melhora o humor, aumenta a resistência física e mental, enriquece o sistema imunológico, tem efeito anti-envelhecimento, por isso que as pessoas felizes vivem mais, né? Muito interessante. Aumenta a concentração. 9. Ajuda a combater a depressão e a ansiedade. 10. Diminui o estresse e a tensão corporal. Nossa, tem mais 10 aqui. Você vai ler lá embaixo no comentário, pessoal. Mas é só coisa boa que a endorfina ela produz em nosso organismo. Mas quem decide se o seu corpo vai produzir endorfina ou adrenalina é você. Quem decide se você vai ser uma pessoa feliz ou triste é você. Se vai viver mais ou menos, é você também que decide. Por isso, Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele procurou a ansiedade de Cristo é que venhamos viver muito tempo na terra e sem doenças, né? Sem doenças, é isso que Jesus quer. Então, uma das coisas que ele deixou para nós é um meio de nós nos libertarmos, né, da ira
da angústia, da depressão e de tudo mais que nos prejudica nosso organismo. Então, pessoal, eu quero deixar para vocês aqui um pequeno comentário muito importante, né? Para que você lembre-se desse detalhe, né? A respeito das orientações de Deus, para que nós não venhamos, né, destruir nosso próprio organismo por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa que Deus nos orienta aqui é a respeito da confissão dos nossos pecados. Olha, né? Então, a primeira coisa que Deus pede para nós é que nós venhamos chegar para Ele, nos ajoelharmos e pedirmos perdão dos nossos pecados. Não é chegarmos para Deus e dizer: Senhor, perdoa meus pecados. Por favor, não faça isso. Siga para Jesus, feche o seu quarto, ore para Ele e especifique em detalhe, como se Ele não soubesse dos seus pecados, um por um, em detalhes. Jogue toda essa angústia, essa adrenalina que está dentro de você, jogue nas mãos de Jesus Cristo. Deixe Ele resolver os seus problemas, porque quando você faz isso, você se liberta da angústia, você se liberta das tristezas, né? E Jesus, ao você jogar suas adrenalinas sobre Ele, Ele te dá uma grande dosagem de endorfina. Olha que interessante, né? Então, um dos primeiros passos é nós confessarmos nosso pecado diante de Deus, jogar tudo nas mãos deles. O segundo passo é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos perdoar. Olha que interessante. Primeiro passo, pedir perdão para Deus. Segundo passo, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos perdoar. Porque Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Nós é que não estamos prontos para perdoar a nós mesmos, né? Isso também é importante. Terceiro passo, perdoar o nosso próximo. Meus amigos, perdoar nossos inimigos, as pessoas que nos ofenderam, não é um ato humano. Humanamente, nós não temos condições de fazer isso. Nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, que nos ajude a perdoar o nosso próximo. E isso para nós é de muita importância. Inclusive, um detalhe muito interessante em Salmos 38, 18, né? A pessoa, né, o pecador arrependido, ele confessa diante de Deus, né, todos os seus pecados, entendeu? Então, isso para nós é importante. E o que acontece com as pessoas? Olha que interessante as coisas. Quando você pede perdão para Deus, Ele te perdoa. Se você não consegue se perdoar, peça ajuda ao Espírito Santo para você se perdoar. E se você não consegue perdoar o seu próximo, também peça ajuda à pessoa para Deus, né, o Espírito Santo, para você te ajudar a perdoar seu próximo. E quando isso acontece, olha que interessante. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Fala aqui que jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13. Por quê? Porque, pessoal, olha só aqui, ó. Em 1 João 1, 9, Miqueias 7, 18, 19, Isaías 43, 25 diz que Ele nos perdoa e purifica e lança nossos pecados nas profundezas do mar. Então vejamos agora a situação. Você lançou os seus pecados nas mãos de Deus.
Você se perdoou e você perdoou também o seu próximo. Quando você se liberta de toda essa angústia, você está aprendendo a viver mais. Você vai parar de formar adrenalina em excesso no seu organismo e você vai produzir endorfina, vai viver muito mais, vai ter paz no coração e vai ser um cristão de acordo com a vontade de Deus. As coisas boas, pessoal, que nós fazemos, não somos nós, é o Espírito Santo em nossa vida que produz um efeito de endorfina, um efeito de alegria. Que Deus te abençoe, que você entenda isso, né? Não deixe que nada, nenhum pecado te deixe angustiado, te deixe preso, né? Se liberte, se liberte. Conte todo o seu problema para Cristo, deixe Ele resolver, se perdoe e perdoe seu próximo. E você vai ver que vai ter uma saúde física, mental e social excelente. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.